do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, pelo Espírito Baltazar, Episcofonia de Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 21. O amor de Jesus. Tudo é fácil àquele que crê que ama, o amor o preenche de uma alegria inexprimível. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Jesus é o mestre do amor, do equilíbrio, da serenidade e, ao mesmo tempo, da compaixão. Valores esses que, associados, produzem o amor. O amor que Jesus nos dispensa torna-nos capazes de prosseguir adiante quando temos problemas por enfrentar, por sabermos que Ele conduz a humanidade toda, qual um enorme rebanho conduzido por seu pastor. Compreensivo, ajuda-nos nos momentos de inquietações. Amoroso, ensina-nos carinhosamente sempre. Mestre, é capaz de sustentar-nos o ensino, a despeito de todas as dificuldades de assimilação. Condutor dos nossos destinos, prepara-nos sempre novas reencarnações ou novas oportunidades de aprendermos, com vistas ao nosso progresso. Tudo isso para prover o homem de um elemento tantas vezes renegado pela falta de compreensão. Jesus nos ajuda a promover nossa elevação e, consequentemente, nossa felicidade. Quantas vezes brigamos, altercamos, defendemos pontos de vista que nem sempre são justos por nos faltar a visão crística do assunto. Lutamos em nome da verdade, mas nem sempre a nossa verdade está do lado do Cristo. Por isso mesmo, cada um de nós deve ter o Evangelho segundo o Espiritismo como seu livro de cabeceira. Cada um de nós deve lutar pela emancipação da sua alma, estudar, pensar, definir sua vida em nome do amor cristão. Lutemos, meus irmãos, lutemos para implantar o Evangelho dentro de nós mesmos. Façamos o bem possível, caminhemos as milhas necessárias com aqueles que se dizem nossos perseguidores. Trabalhemos nossas ideias, estudemos sempre o Evangelho para sabermos como nos conduzir diante das inúmeras dificuldades da estrada, com a certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre. Participemos ativamente da nossa humanidade, dando nossa contribuição eficaz e feliz para que o reino de Deus, que Jesus tanto lutou por implantar, seja finalmente instalado na terra. Graças a Deus. Baltazar, pela graça infinita de Deus, pedindo a todos que tenham muita paz no coração. Mensagem recebida no mês de setembro de 2001. Então, na mensagem de hoje, nosso mentor Baltazar, que é um dos mentores espirituais do Centro Espírita Antônio de Aquino, aqui de Rio das Ostras, ele vai nos falar sobre Jesus, nos explicar um pouquinho mais quem é esse modelo e guia da humanidade, Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, os espíritos superiores nos informam que Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Modelo é para a gente ter ali como meta, e guia, aquele que vai conduzir, vai nos mostrar o caminho que eu preciso percorrer. Então, Baltazar aqui nessa mensagem, o amor de Jesus. E aí, só pelo título, a gente já começa a pensar, nós não entendemos ainda esse amor. Como é esse amor de Jesus? Um espírito puro, um espírito já muito evoluído, que deixou lá
o momento, né, onde ele vivia como espírito que não precisava mais reencarnar, né? E estava lá vivendo, fazendo, tendo o seu trabalho e se dispôs a vir se encarnar aqui no planeta Terra, aqui entre nós, voltar a ter um corpo físico para nos mostrar como é vivenciar esse amor. Então, Jesus, nós ainda vamos levar muito tempo a entender o que é o amor de Jesus. Mas Baltazar vai começando falando para a gente, né? Logo no início, ele fala que Jesus é o mestre do equilíbrio, da serenidade, da compaixão. E que isso junto é que vai levar a produzir o amor. E aí ficamos a pensar, como está o nosso equilíbrio? Será que já conseguimos ser um pouquinho que seja equilibrados? Quando alguma situação adversa nos pega aí na nossa vida, e quantas dificuldades, quantas situações vivenciamos aqui nessa encarnação. Perdemos o equilíbrio ou conseguimos manter esse mínimo que seja do equilíbrio? Serenidade. Conseguimos, numa situação adversa, manter a serenidade? Muitas vezes não conseguimos nem saber qual a escolha que vamos fazer, qual atitude tomar, por falta dessa serenidade. Compaixão. Compaixão, então, nós temos muita dificuldade. Olhar aquele que é diferente de mim, aquele que pensa diferente, aquele que tem dificuldade em algumas coisas, que para mim já são mais fáceis, aquele que vivencia, tem as atitudes na sua vida totalmente diferentes daquelas que eu acho certo. E eu, às vezes, fico condenando, achando que não é assim, né? Sem entender, muitas vezes, atitudes até equivocadas. Eu já compreendi que aquela situação é equivocada, mas o outro ainda não, e eu preciso ter compaixão por ele, pedir ajuda por ele, rezar, orar, pedir melhores vibrações para esse companheiro. Na família, quanto precisamos dessa compaixão, como é difícil, né, vivenciar com aquele companheiro diferente, muito diferente de mim. E na encarnação, quanto nós vivenciamos isso? Porque só aqui encarnados é que podemos vivenciar, estar com espíritos em graus evolutivos diferentes. Porque no mundo espiritual, quando estamos lá sem o corpo físico, estamos reunidos por afinidades, por mesmos gostos, mesma maneira de pensar. É mais fácil, né? Agora aqui não, principalmente na família, viemos ali reencarnar entre pessoas, espíritos muito diferentes e com pensamentos diferentes, conhecimentos diferentes. Então, como é difícil ter compaixão, principalmente por esse que pensa diferente de mim, por esse que muitas vezes me agride. E aí a gente lembra lá desse mestre Jesus, perdoar, como é difícil perdoar, e às vezes situações tão difíceis, mas é essa compaixão que precisamos cada vez mais exercitar. E como tudo na vida, é o hábito. Eu faço um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, consigo com um, não consigo com outro, mas daqui a pouco eu consegui conquistar a compaixão, esse equilíbrio, a serenidade é pouco a pouco. Então isso tudo, é como nos diz Baltazar, é que vai produzir o amor, esse amor igual o de Jesus, que ainda não temos, mas que um dia teremos. Afinal de contas, a doutrina espírita vai nos mostrando e nos informando que um dia seremos tão evoluídos quanto Jesus. Ele mesmo, o mestre, já falava para nós, um dia fareis o que eu faço e muito mais, porque ele sabe que o nosso destino é sermos melhores amanhã, evoluirmos, caminharmos para frente e para o alto, como nos fala Leon Denis. Então o mestre já sabia disso. Então Baltazar vai nos mostrando nessa mensagem de hoje o passo a passo, como vou fazer. Agora precisamos ter vontade firme de fazer
de exercitar isso. Como é que eu vou ser mais sereno? Se sempre os meus pensamentos estão esse turbilhão, como eu vou conseguir fazer se não for pouco a pouco, respiração? E temos diversos recursos para conseguir isso, né? Como que eu vou conseguir esse equilíbrio? Que eu possa fazer uma prece ao meu anjo guardião, ao Mestre Jesus, me ensina, me auxilia a ter mais equilíbrio, e aí pouco a pouco, vivenciando, eu vou adquirindo esse hábito e daqui a pouco eu consigo. E quando eu conseguir essas três coisas juntas, vamos adquirir esse amor, né? Igual o de Jesus. E a doutrina espírita vai nos ensinando muito isso, nos auxiliando. Tanto que nessa mensagem de hoje, Baltazar nos fala que o Evangelho segundo o Espiritismo deveria ser o nosso livro de cabeceira, porque no Evangelho segundo o Espiritismo temos ali todos os ensinos de Jesus, tudo que ele trouxe para nós, mas esmiuçado, explicado. Então, é esse livro de cabeceira. Uma dificuldade que temos, vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. O que os Espíritos, fazer uma prece, meu anjo guardião me auxilie. E a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo e vem lá uma mensagem, um texto, que eu medite sobre aquele texto. O que isso quer dizer para mim? O que isso tem a ver com a situação que eu passo? O que essa mensagem tem a ver com o meu sentimento? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como nos fala Baltazar, é esse Evangelho, é esse livrinho entre aspas, porque é um livro grandioso, de cabeceira. E aí Baltazar também vai nos falando na mensagem de hoje que precisamos pensar sobre se eu estou tendo uma visão crística. E aí eu estou falando sobre as dificuldades da minha vida. Será que eu tenho uma visão crística sobre a dificuldade, sobre aquela atitude que eu preciso ter? Como é que eu vou ter isso? E aí é uma regrinha simples, mas que eu preciso colocar em prática, pensar sobre ela. Estou em alguma situação, preciso resolver alguma situação, ter uma escolha, decidir alguma coisa, pensar como Jesus decidiria se estivesse no meu lugar. Então, temos que ter essa visão crística desse assunto que estamos passando. E a doutrina espírita vai nos auxiliando. Esses mentores, como Baltazar, como Antônio de Aquino, vão nos auxiliando a entender tudo isso. O nosso anjo guardião, não vamos esquecer dele. Vamos fazer preces para ele. Ele está lá do nosso ladinho, conhece a nós profundamente, muito mais do que nós mesmos. E vamos pedir a ele, me auxilie. Como é que eu posso ter uma visão crística dessa situação? Né? E vamos estudar, porque através dos estudos, através desse conhecimento, é que eu vou me aproximando ainda mais desses ensinos de Jesus, ainda mais desses espíritos superiores. E aí eu vou melhorando as minhas atitudes, eu vou melhorando os meus sentimentos, eu vou entendendo melhor como ser como Jesus, como me aproximar desse modelo e guia, pouco a pouco. Então, esse texto de hoje, lá no finalzinho, Baltazar nos faz um alerta, no finalzinho, com a certeza absoluta de que o coração do Mestre há de nos conduzir e há de nos socorrer sempre, participemos ativamente da nossa humanidade. Então, ele faz um alerta para todos nós, que nós, na nossa encarnação, possamos participar de cada experiência que vivenciamos, mas sempre tendo em mente o modelo e guia. O que será que Jesus faria nessa situação? E assim, cada vez mais, vamos fazendo escolhas melhores, vamos dando passos melhores na nossa vida.